Adson, boa tarde. Fala mais pra gente sobre a chegada do Cristóvão Borges, o que foi determinante e em qual jogo ele assume efetivamente o time. Olha, ele vai assumir, né, no segundo jogo do campeonato contra o Goiânia, né? Esse jogo contra o Grêmio Anápolis, ele vai acompanhar o jogo de... Ué, tá ligado. Ele vai acompanhar o jogo contra o Goiânia, né, no Clássico, né? Ele chegará na quinta-feira pela manhã, porque tinha alguns problemas para resolver. E o que pesou para que o Cristóvão acertasse com a gente, primeiro que ele veio conhecer o clube, a nossa estrutura. Eu tive um contato com ele anteriormente, né, um contato muito bom. Um profissional que me impressionou muito o conhecimento, a experiência, porque nós precisamos enfrentar, vamos enfrentar campeonatos dificílimos, e ele tem muita experiência nessas competições. Passou por grandes clubes, né? O desejo dele de retomar a carreira, que parou para poder, por opção, para estudar, para crescer em algumas coisas, mas eu já tinha procurado ele há um tempo, umas 2 vezes lá atrás, porque eu via nele algumas coisas importantes. Então, dentre vários fatores, né, a gente optou por ele, principalmente pela experiência, por ter um contato muito positivo com a gente, né? Eu gostei muito da conversa, muito produtiva, ter conceitos que encaixam no nosso perfil e também encaixou dentro da nossa filosofia financeira. Adson, ao vivo aqui no Tarde CBN, no sábado, lá no Antônio Ascioli, a gente falava após o jogo, você adotava uma certa cautela ainda com relação ao nome, tanto que chegou a dizer que não havia tido contato, inclusive com o Cristóvão. Saber o porquê dessa cautela, apesar do treinador já estar em Goiânia naquele momento, inclusive acompanhando o jogo? Olha, é porque ele veio para conhecer o clube e para desenvolver uma conversa final. E naquele momento eu não tinha realmente finalizado a negociação, né? Eu tinha tido um contato, uma conversa, mas não uma conversa profissional dentro do clube, já visando um acerto final, né? Tanto é que eu fui conseguir finalizar o acerto ontem, né? Ontem à tarde, que aconteceu oficialmente o nosso acerto, né? Então, estamos satisfeitos, vamos conhecer ele no dia a dia, porque o dia a dia que vai mostrar realmente o que nós esperamos, né? Os resultados, os jogos, mas vamos dar toda a tranquilidade para que ele consiga fazer um trabalho de alto nível. Watts, 12 reforços já foram contratados, mas com a chegada agora do Cristóvão Borges, ele tem total liberdade para indicar e trazer jogadores também? Olha, o time praticamente está montado, logicamente, para esse primeiro momento, né, que é o Campeonato Goiano e Copa do Brasil. Nós estamos com o time montado, com uma base, né, que nós temos total tranquilidade, que vai dar a resposta que esperamos. Evidente que a gente vai discutir da agora para frente, qualquer nome que for contratado, porque, logicamente, dentro do nosso planejamento, nós vamos buscar algumas peças pontuais, esperar alguma boa oportunidade do mercado, porque nós precisamos reforçar a equipe pontualmente falando, porque nosso elenco é curto, né? Bom, e no balanço das contratações, a maioria do elenco, assim, acho que é muito elogiada, né? As peças. Tem a do Jean, mas é um caso particular, o nível no geral, um nível bom. E do Cristóvão, qual foi a repercussão que você teve até agora, já que ele estava quase 3 anos parado, você falou que ele parou para estudar, a gente sabe disso. Que repercussão que você teve, que feedback, o que o pessoal tem te falado? E assim, o que você está esperando dele nesse período, assim, depois de estudar? Tem gente que acha que treinador não precisa estudar, né? O que você pensa sobre isso? O que você está esperando dele de agora em diante? E assim também da repercussão que você teve. Olha, eu não trabalho muito por repercussão, né? Hoje eu sei que vocês vivem muito em função de rede social. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho que ter convicção, né? Eu tenho que ter convicção do que eu estou fazendo. Analisamos muito, buscamos várias informações, buscamos ter um contato bem profundo com o nosso treinador, para que a gente entendesse a filosofia dele de jogo, né? Ter vários cuidados que buscamos ter. Tanto é que, eu volto a dizer, não tinha desespero para buscar essa comissão técnica. Lógico que eu ia contratar a comissão técnica, porque
é necessário ter uma comissão técnica, o atleta tem que ter uma referência, né? Porque ele sabe que ele está trabalhando com auxiliares. Então, isso ocorreu, eu gostei da postura do Cristóvão, um cara sério, um cara com comando bom, experiente, trabalhou só em grandes clubes, né? Eu não conheço nenhum trabalho que ele trabalhou em clubes menores, veio para o atleta porque ele acredita no projeto do atleta, na estrutura, gostou muito do nosso estádio, do nosso CT, né? Conhece alguns jogadores, né? Então, eu vejo que foi um nome muito interessante, encaixou dentro do que a gente queria, que era um treinador com experiência de Série A. Não é um iniciante, um marinheiro de primeira viagem, né? É evidente que o Atlético, em 10 anos, está indo para a sua 5ª Série A. São números importantes para o orçamento que o clube tem, né? E poucas pessoas avaliam isso. Então, a gente sabe que vai ter muitos desafios e precisamos de um treinador com uma boa experiência e com um grande conhecimento. E ele estudou muito, ele se qualificou, ele disse que teve decepções, porque foi demitido, não sei se eu me engano, no Corinthians, assim, com pouco tempo de trabalho, e ele procurou entender isso, buscou estudar, buscou conhecimentos fora do país. O auxiliar técnico dele é um auxiliar português, né? Vem com uma escola diferente. É evidente que eu tenho minha forma de enxergar isso. O português não inventou a bola, né? Agora virou essa onda aí. Eu respeito os treinadores brasileiros. Acho que todo mundo tem conceitos a apresentar, e os resultados, o dia a dia, vai falar quem está certo, quem está errado. É evidente que eu não tenho compromisso com erro. Eu preciso dos resultados, eu preciso que o Atlético seja um clube chato, um clube que todo time for jogar vai falar, poxa, esse time tem um conjunto muito forte, esse time tem uma intensidade muito forte, esse time marca muito forte, porque a única sobrevivência para o Atlético é ter um conjunto forte. Nós não temos estrelas, né? Jogador individualmente falando, nós temos condição de fazer um conjunto forte, um time competitivo. E é isso que nós vamos fazer. E o treinador entendeu, gostou da nossa ideia, eu gostei da ideia dele, achei um cara muito correto, um cara que auxiliou o Ricardo Gomes, conhece muito futebol, foi um grande jogador. Eu tive a oportunidade de ver o Cristóvão jogar. Foi um grande jogador, as pessoas jovens às vezes não têm essa lembrança, mas então ele é um cara que conhece o cheiro da grama, conhece o dia a dia, como funciona, viveu os dois lados. Acho que ele tem muita experiência para agregar ao nosso trabalho. Adson, boa tarde. Depois do amistoso lá contra o Gama, você tocou num assunto, mas até pela circunstância não deu para você se aprofundar. Você disse que o Atlético poderia até vender alguns mandos de campo para a conta fechar. Você já pensou nisso? Já teve alguma conversa em relação a essa questão? E o Atlético pode mesmo vender algumas partidas dessa Série A para a conta fechar no final da temporada? Olha, eu te digo que algumas partidas não. Talvez um jogo ou outro pontualmente falando. Mesmo porque nós temos um co-irmão que vai disputar os mesmos jogos aqui. Eu espero que a CBF tenha acessibilidade de marcar tudo invertido. Se joga aqui o Flamengo aqui no primeiro turno com o Goiás, que joga o segundo com o Atlético e vice-versa, né? Tenha ter essa sensibilidade para que a gente possa não ter esses problemas, né? Em 17 a gente jogou aqui, começo do campeonato, Flamengo e Corinthians, um jogo em cima do outro, né? E são situações importantes para os clubes, que é receita. Nós trabalhamos com muito pouco, e eu não me envergonho de falar isso, né? E vai ser um desafio, se o Atlético conseguir superar todas as suas adversidades, fazendo com seu orçamento menor. Eu gosto desse desafio, e o Atlético vai crescer e continua crescendo, sempre superando esses problemas, né? A gente não está aqui lamentando, porque estamos muito felizes de estar na Série A. Então, pode ser uma alternativa, mas é muito difícil eu falar isso agora. Nós temos que esperar questão de tabela, de logística, de momento, né? Porque o torcedor goiano, ele é um torcedor que ele não é muito fanático, né? Ele é um torcedor que ama o time, mas deixa de amar daqui para ali. E aqui é muito diferente do Nordeste, aqui é muito diferente de outros lugares, que o torcedor está no momento ruim ou bom, ele está lá junto, né? Aqui não é assim. O goiano ele é muito exigente. Então a gente conta com essa questão de tabela para a gente avaliar.
o momento, né? Evidente que, acima de tudo, está o objetivo do Atlético permanecer na Série A, esse é o maior desafio. Então, tudo isso vai ser avaliado no momento oportuno, não é momento ainda de avaliar isso. O que eu posso dizer é que a gente não vai vender todos os jogos do Atlético, talvez um ou outro, pontualmente falando, se não for interessante jogar aqui, se o Atlético for tomar prejuízo, se o Atlético precisar também de receita para cumprir com seus compromissos. Watson, eu vi um jogo uma vez do Santos, tinham 2 ônibus, um ônibus para o time, os jogadores, comissão técnica, e um ônibus para os auxiliares, fisiologista, fisioterapeuta. Aí eu fui olhar na ficha do Santos, tinha uns 17 funcionários, assim, entre fisioterapeutas, preparadores físicos, essas coisas. Você falou, o Cristóvão vem só com um auxiliar, dentro daquele planejamento do clube, né? Dentro do que o Atlético impõe para buscar os seus novos treinadores. O Atlético agora tem um elenco praticamente formado, tem um técnico já de renome nacional, com experiência nacional, e eu te pergunto o seguinte, dentro dessas possibilidades, qual que é o grande objetivo do Atlético, o mais importante para o clube, nesse ano, a partir de agora, que as competições estão começando e a bola está rolando, vem Goiano, Copa do Brasil, Brasileiro. Qual é o grande objetivo do Atlético na sua avaliação? Olha, o grande objetivo do Atlético é os resultados, né? Permanecer na Série A, fazer uma boa Copa do Brasil, disputar bem o Campeonato Goiano, né? Então, o grande objetivo do Atlético é fazer as competições sempre de maneira competitiva, para não denegrir a imagem do clube, para o clube continuar crescendo. Os resultados é importantíssimo, né? E sobre essa questão de comissões enormes, isso aí vai de encontro com os treinadores mesmos pregam. Profissionalismo, organização. O Atlético tem a sua comissão, tem todos os profissionais necessários aqui para se trabalhar, adaptado ao clube, sem comodismo, porque eu não deixo isso acontecer, sem o nego acomodar, achar que está em zona de conforto. Qualquer profissional aqui, ele está propenso a perder o emprego dele, porque a responsabilidade maior é minha, e eu não posso deixar em momento nenhum entrar em zona de conforto. Então, os profissionais todos adaptados, já conhecem o clube, sabem como funciona o clube, sabem da exigência e sabem que precisa produzir para continuar no clube. O profissional aqui não vai chegar aqui com um caminhão de companheiros, de amigos, de parentes. Isso acabou no futebol, isso não tem espaço no futebol. Eu conversei com alguns treinadores, tem 4 membros de comissão técnica, isso já não funciona mais. Eles vão ter dificuldade daqui a uns dias de trabalhar, porque todo clube tem sua comissão funcionando, fazendo o melhor, sabendo que cada um tem que fazer a sua função para que o treinador tenha resultado. Se não tiver resultado, eles também vão pagar a conta, porque é um contexto que não está funcionando e a gente sabe detectar isso. Então, hoje, no máximo, é o treinador e seu auxiliar, e eles vão se adaptar com a comissão que já está adaptada dentro do clube.